E já voltamos da nossa matéria e hoje temos com a gente, direto do Brasil, o professor Castilho. Boa tarde, tudo bem, professor? Olá, muito boa tarde, muito grato pelo convite e pela oportunidade de participar. E eu já tenho preparado aqui uma pergunta para o senhor, professor. Por que o egoísmo incomoda o ser humano? Na verdade, o egoísmo só incomoda o outro. Quando a pessoa age com egoísmo, para ela não incomoda nada. Ao contrário, quando ela age com egoísmo, ela está utilizando deste comportamento para suplantar algum incômodo. Ela tem algum incômodo, então ela se utiliza do comportamento para suplantar aquele incômodo. Então, na verdade, o egoísmo ele só incomoda o outro. Existe uma frase que me foge agora o autor, que diz o seguinte: quando você morre, você não sabe que morreu. Só as outras pessoas é que sofrem com isso. E quando você é um idiota também. E aí a gente pode adaptar. Quando você é egoísta, mas não sabe, só as outras pessoas que se incomodam. Porque a gente vai conversar ainda mais, explicar que é um egoísmo. Executa um ato que seja egoísta. Repare bem que eu deixo muito claro que ninguém é egoísta. As pessoas agem com egoísmo. O egoísmo é um comportamento. As pessoas não são os seus comportamentos. Ninguém é nenhum comportamento todo um tempo. Agora, nesse exato momento, eu estou sendo um entrevistado. Daqui meia hora, uma hora, eu volto a ser professor. Daqui 3, 4 horas, eu serei pai, eu serei marido, eu serei vizinho, eu serei motorista. Em nenhum momento nós somos o nosso comportamento o tempo todo. Então o egoísmo é um comportamento humano. Como todo comportamento, ele pode gerar benefícios ou malefícios. No caso específico da pergunta, ele gera malefícios para quem sofre com esse comportamento do outro, nunca a própria pessoa. E por que por que somos egoístas? Existe uma discussão acerca disso. A característica básica do ser humano, quando ele nasce, o cérebro ele é, entre aspas, programado para viver para sempre. Nós queremos viver para sempre. Então, o passo inicial para viver para sempre é antecipar perigos. Tudo aquilo que pode colocar em risco no plano de viver para sempre vai chamar a minha atenção. Se pensarmos nos nossos antepassados, os homens das cavernas, os homens primitivos, o que colocava em perigo a existência deles? Animais, outros hominídeos que poderiam ser hostis ou inimigos. O que coloca em perigo a nossa existência nos tempos modernos? Doenças, assaltos, demissão do emprego, rompimento final de um relacionamento. Coloquem a gente numa situação meio desequilibrada emocionalmente. E o egoísmo ele entra como um mecanismo de defesa. Eu vou trazer para mim aquilo que possa me preservar como ser, como espécie ou como cidadão. O que vai me preservar como ser? Alimento. Se eu não comer, em última análise, eu vou morrer. Então, estou falando uma explicação aqui bem teórica, tá? Se tiver comida na mesa, eu vou procurar comer primeiro e o máximo que eu puder, para que eu sobreviva. O egoísmo vai proporcionar que, psicologicamente, eu seja protagonista. Então eu quero para mim, eu quero que me olhem, eu quero que me vejam, eu quero que me escutem, eu quero que sigam as minhas ideias, porque eu quero sobreviver. Isso bem grosso modo falando, tá? A gente vai esmiuçar isso um pouco mais, mas grosso modo é isso. Somos egoístas, em última análise, para sobrevivermos. E mais uma. Por que o ser humano se preocupa em ser generoso? Existe alguma condição biológica? Generosidade ou altruísmo, né? O altruísmo, no caso aí, é exatamente o contrário do egoísmo. Egoísmo eu quero para mim, altruísmo eu quero para o outro. Então, quando o ser humano ele é generoso, existe também uma distinção que é importante se fazer entre generosidade e caridade. Caridade é quando você doa para quem não tem condição. Generosidade é quando você doa para alguém que poderia conseguir de outra maneira. Por exemplo, se você dá uma esmola para um pedinte na rua, isso é caridade. Se você compra um presente para o seu amigo,
Isso é generosidade, porque ele poderia muito bem comprar aquilo que você deu para ele. Então, existem casos que, situações específicas em que somos generosos, olha que interessante, somos generosos por egoísmo. É o caso daquela pessoa que faz, por exemplo, uma doação gigantesca, mas faz questão de registrar aquilo e divulgar. Então ela doa uma quantidade grande de cestas básicas, de brinquedos, de cobertores, seja lá o que for, mas ela registra aquilo, ela transmite aquilo nos seus canais, nas suas redes sociais, ela faz fotos, ela faz vídeos, ela publica, fala, eu doei aquilo, sabe por quê? Porque eu sou muito bonzinho, eu sou muito generoso. Aí a gente tem um avião de 2 motores. A gente tem o motor da generosidade funcionando e tem o do egoísmo também. Eu doei, mas desde que vejam que fui eu. E como se reflete o egoísmo? Como ele se reflete? Sim. Nos comportamentos. Nesses comportamentos que eu disse, as questões biológicas de sobrevivência. Então, eu vou comer primeiro, eu vou comer a parte mais saudável, eu vou comer a parte mais saborosa, digamos assim. O egoísmo no sentido social. Eu quero o melhor para mim, eu quero aparecer primeiro, eu quero que olhem para mim. Então, ele se manifesta através do comportamento. Você observa que, claro, importante, muito importante deixar claro uma coisa. Primeiro, já disse, nós não somos os nossos comportamentos, a gente age de determinadas maneiras. Outra coisa muito importante, um episódio não determina caráter, não determina a personalidade. Um episódio. Eventualmente você vê uma pessoa cometendo um ato que você considera egoísta. Uma única vez. E aí nós temos uma tendência geral assim, de rotular as pessoas por um episódio. Eu me lembro quando eu era criança, a gente morava no Brasil, pensão, né? Uma casa grandona, antiga, que era dividida em vários cômodos para que várias famílias morassem ali. A gente morava em 2 cômodos, eu e minha família. E eu me lembro que tinha um vizinho, eram várias pessoas lá, foram 10 talvez, não sei. E eu me lembro que um deles comprava refrigerante no almoço, mas só para ele. Então era muito estranho ver aquilo, aquela mesa grande com 5, 6, 7 pessoas e uma garrafa de refrigerante pequeno, bem pertinho dele, só ele tomava. Eu olhava aquilo, quando eu presenciava minha família, e achava aquilo muito estranho. Eu achava até um ato de crueldade. Eu pensava assim, ele tem condição de tomar o refrigerante, todos os outros ali provavelmente não tem. Por que ele precisa fazer isso na frente das pessoas? Ele podia tomar depois sozinho, né? Ou, está na generosidade, dividir talvez. Então, o egoísmo ele se manifesta através dos comportamentos. Porém, o único ato não determina que aquela pessoa seja isto ou seja aquilo. Nem generosa, nem egoísta. Agora também é época de fim de ano, é época de Natal, é época de confraternização, é porque que normalmente as pessoas se colocam assim um pouco mais generosas, um pouco mais interagindo e aquela coisa. E aí se um extraterrestre tira uma foto um frame só e vê uma pessoa dando cesta básica para o porteiro do prédio dela, ajudando a montar uma árvore de Natal, sei lá, e ele pega só esse frame, ele poderia correr no erro e dizer assim, aquela pessoa é generosa, aquela pessoa é caridosa, aquela pessoa e foi um evento. Como é que ela foi nos outros 11 meses do ano? Como é que ela foi nos outros 11 meses do ano, mais 29 dias desse mês? Porque foi feito uma única foto. Então, esse é um recado importante que eu deixo. Tome cuidado com rótulos que nós colocamos. Nós somos humanos, nós colocamos rótulos. Isso foi ensinado, tá? Desde pequeno. Desde pequeno foi ensinado. A gente precisou nomear as coisas para poder interagir. Então, a mamãe ensinou que isso é medo, a mamãe ensinou que isso é ciúme, a mamãe ensinou que isso é egoísmo. Normalmente a mamãe ensina. E através dos rótulos a gente consegue interagir. O problema é que a gente cresce e continua com o rótulo. Então, por exemplo, estou vendo vocês duas aqui, uma está um pouquinho mais sorridente que a outra. Aí eu olho e falo assim, aquela que está séria lá não está gostando nada do que eu estou falando. Não foi com a minha cara, nunca mais vai me convidar. Gente, da onde eu tirei isso? Desse nosso mecanismo de rotulação. Tome muito cuidado com isso, tá? O único episódio não significa
que a pessoa haja com aquele comportamento frequentemente. Você estava falando sobre o seu vizinho. Esse é um tipo de egoísta, mas que outros tipos de egoísta existem? Bem, Immanuel Kant, um filósofo, ele elencou 3 tipos de egoísmo. 3 tipos. Ele chamou de egoísmo lógico, que é aquele tipo de pessoa que, bem, o que importa é o que eu tenho para falar, eu penso desse jeito, se você pensa outra coisa, o problema é assim. Ele chamou de egoísmo lógico. O segundo tipo ele chamou de egoísmo estético. É aquele sujeito que busca satisfazer o seu próprio prazer, o seu próprio gosto. Esse exemplo que eu dei, do vizinho que tomava o refrigerante dele ali, na mesa com várias pessoas almoçando, e sem problema nenhum, na cabeça dele, está tudo certo, egoísmo estético. O terceiro tipo, para Kant, é o chamado egoísmo moral. O egoísmo moral é aquele assim, eu só me interesso por aquilo que me é útil. Eu vou dar um exemplo aqui hipotético. Eu fui convidado para essa entrevista aqui. Aí, se eu sou um egoísta, se eu acho que é um egoísmo moral, eu penso assim, vai ser útil para mim isso aí? Vai render o quê para mim? Vou lá, vou falar, depois elas vão me dar o vídeo, por acaso, para eu colocar nas minhas redes sociais e mostrar como eu sou inteligente. Entende? Então, o lógico é aquilo assim, ó, eu penso desse jeito, se você pensa o contrário para você, o estético é, isso é bom para mim, então o que não é bom não me interessa. E o moral é só o que me interessa, só o que é útil para mim é que importa. São os 3 tipos catalogados, não, descritos por Immanuel Kant, um grande filósofo. E a pessoa, ela pode ser egoísta por instinto? Por instinto? Eu tenho uma certa dificuldade em trabalhar com questão de instintos. Porque, veja só, eu acabei de citar Immanuel Kant, um filósofo secular. O conhecimento humano, e principalmente o conhecimento sobre o ser humano, ele vai se desenvolvendo muito rapidamente. As neurociências, elas provam, através de elementos científicos, que muitos dos conceitos que nós tínhamos, eles não se sustentam. E assim que se faz ciência. Se tem uma premissa. Por exemplo, tinha-se há muito tempo a premissa de que a Terra era o centro do universo. O Sol girava ao redor da Terra. E ficava muito fácil de se constatar isso. Era só olhar. De manhã o Sol está aqui, meio-dia ele está aqui, no final do dia ele está aqui. É óbvio que ele passa ao redor da Terra. E essa verdade perdurou durante séculos. Até que um sujeito chamado Nicolau Copérnico falou, gente, não é bem assim. Explicou. E nem equipamento ele tinha, modernos como temos hoje. Durante milênios, sei lá, a Terra foi plana. Não se podia fazer uma volta à Terra porque ela teria um abismo. Isso foi verdade durante muito tempo. Até que alguém falou, olha, veja bem. Então, quando a gente fala também aqui em instinto, é um conceito antigo. Nós temos 2 mentes. Nós temos a mente consciente, que é essa que media, que pensa, que raciocina, que lembra, que elabora. Nós temos a mente inconsciente, que é que nos mantém vivos. Nós, humanos, somos muito limitados para darmos conta do que é realmente importante. Então, a natureza muito sábia nos criou da seguinte maneira. Batimento cardíaco, respiração, digestão, esse tipo de coisa a gente não precisa pensar. O nosso corpo faz sozinho. Então, existem alguns termos, como, por exemplo, instinto de sobrevivência, instinto materno. Para a ciência, uma espécie, ela tem um comportamento, aquele comportamento é atribuído a uma espécie se ele for comum a todos. Então, quando a gente fala, por exemplo, em instinto materno, que teoricamente seria o quê? Um impulso da mãe em proteger o seu filho de qualquer maneira. Se isso existisse, não haveria mães que abandonam, que agridem e que eventualmente matam os seus filhos. Isso iria contra o próprio instinto. O instinto humano de sobrevivência. A gente faz qualquer coisa para sobreviver. Se assim fizéssemos, não haveriam suicídios. Então, quando a gente fala em característica de uma espécie, ela deveria ser comum a toda a espécie. Por isso, eu tenho uma certa dificuldade em trabalhar com o conceito de instinto. Gêmeos mostram isso. Gêmeos são nascidos do mesmo
pai, a mesma mãe, a mesma fecundação, no mesmo momento, e crescem pessoas absolutamente diferentes, com características absolutamente diferentes. E aí, onde é que está o instinto, sei lá do quê? Então, para mim, não há nem instinto de egoísmo, tampouco instinto de generosidade, para mim. Muito obrigado pela sua participação, professor Castilho. Foi um prazer aprender, né, da sua sabedoria hoje aqui com a gente. Eu que mais uma vez agradeço a oportunidade, sempre um prazer poder compartilhar informação, poder conhecer gente nova, poder conhecer novos canais de comunicação, e me coloco à disposição sempre que quiser, precisar. Não tiver ninguém melhor para chamar também, pode chamar que estamos aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Nos vemos numa próxima.